Hoje vamos pensar um pouquinho, se não me engano, é o quarto sermão sermão dessa série O que Cremos. E hoje vamos falar sobre a nossa imagem de semelhança com o Senhor que foi quebrada e a nossa necessidade de resgate. Por que precisamos de salvação? Nós vamos fazer menção de alguns textos, mas vou começar apenas com um deles. Depois a gente vai lendo os demais. Romanos, capítulo 3, versículos 10, 11 e 12. Vou pedir para colocar na tela. Você vai ler comigo. E depois vamos ler o 23. Vamos dar um salto no capítulo 3. Vamos ler o versículo 23. Romanos 3, 10, 11 e 12. E depois o verso 23. Vamos ler juntos? Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Verso 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Feche os seus olhos, nós vamos orar. Nosso Deus, nós agradecemos porque ainda temos liberdade religiosa. Ainda podemos estar aqui louvando o nome do Senhor. Ainda podemos, de alguma maneira, ó Deus, estar nesse espaço que denominamos templo, casa do Senhor, para te adorar, para te servir, para prestar o culto que só o Senhor merece. E nós pedimos e estamos aqui nessa noite para isso, para que o Senhor complemente o que estamos fazendo, ouvindo. O Senhor ouviu a nossa voz, o Senhor ouviu o nosso louvor, mas nós queremos ouvir o Senhor. Nós precisamos que o Senhor fale ao nosso coração. E precisamos de ajuda para a gente dar toda a atenção à Tua palavra. Por favor, Senhor, fala conosco agora, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, na Bíblia temos uma revelação de quem Deus é. Na Bíblia nós vemos o quanto Deus é soberano, trino, onipotente, onisciente, onipresente. Vimos isso nas semanas passadas. Mas a pergunta que fica é, se Deus é tudo isso, quem somos nós? E quando a gente olha para a humanidade, a gente percebe que o ser humano é um negócio assim bem interessante. Ele é capaz de compor sinfonias belíssimas, é capaz de descobrir curas para certas doenças, é capaz até de demonstrar alguns atos bem heróicos, né? Atos até de sacrifício por outras pessoas, ou por um grupo, ou por um país. Ao mesmo tempo, esse ser humano é capaz de promover guerras cruéis, é capaz de escravizar o seu próximo e é capaz de cometer as mais terríveis atrocidades que causam choque quando a gente ouve falar, quando a gente descobre alguma situação assim. E aí a pergunta é, como pode existir na mesma criatura um ser tão brilhante, mas também tão corrompido? A resposta, meus irmãos, para esse dilema não vai ser encontrada na filosofia, nem na sociologia, e nem em qualquer outra ciência que o mundo possa desenvolver, mas vamos encontrar nas páginas da Bíblia. Mais especificamente nas primeiras páginas da Bíblia que a gente já estudou aqui juntos no livro de Gênesis. Hoje a gente precisa entender de onde a gente veio, o que deu errado e por que a gente precisa desesperadamente ser resgatado pela bondosa mão do Senhor. Eu quero então convidar você a lembrar de uma passagem que já estudamos aqui, que é Gênesis capítulo 1, versículos 26 e 27. O homem sendo criado como coroa da criação. E o texto vai dizer claramente que fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Vamos ler juntos? E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as
Veja que após criar o ser humano, após criar melhor o universo, com o poder da sua palavra, Deus faz uma pausa solene aqui e nesse verso 26 ele dá essa declaração: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Perceba algo importante aqui na antropologia bíblica: o homem é diferente dos animais, das montanhas ou das estrelas. O homem e a mulher são criados para ser um espelho do Criador, para refletir essa imagem de Deus. Ser feito, então, a imagem de Deus não tem nada a ver com a aparência física, porque a Bíblia vai dizer que Deus é espírito. E é mais fácil explicar um espírito pelo que ele não é do que pelo que ele é. Mas se você pensar em espírito, na sua cabeça já diz que não é algo palpável, não tem matéria, então não tem corpo. Assim sendo, ser a imagem e semelhança de Deus, não estamos falando de corpo físico. Mas significa que a gente recebeu alguns atributos que a teologia chama de comunicáveis, que Deus consegue repassar para nós. E foi, por exemplo, a capacidade de raciocinar, a capacidade de ter moralidade, de saber o que é certo e de saber o que é errado, de governar a criação que Deus criou e deixou para a gente ser mordomo, e principalmente a capacidade da gente se relacionar com o próprio Deus. Deus nos deu essa sua imagem e semelhança, Ele nos fez assim para que a gente pudesse ter relacionamento com Ele. Nós vivemos para a glória do nosso Deus. Nós, então, desde o início, éramos o reflexo da glória do Senhor na terra. E aí, meus irmãos, compreender a imagem de Deus muda completamente a forma como a gente vai tratar as pessoas que estão ao nosso redor. Pense comigo que se todo ser humano, e assim a Bíblia afirma, é a imagem e semelhança de Deus, se todo ser humano então carrega a imagem do Criador, não existe vida descartável. Isso vai destruir pela raiz qualquer tipo de preconceito, por exemplo, de racismo, de desprezo pelo próximo, porque todos foram feitos à imagem e semelhança do Senhor. E nós precisamos amar aquilo que Deus ama. Como diz Tiago capítulo 3, versículo 9, a gente não pode abençoar a Deus no culto e amaldiçoar o nosso irmão na rua, porque ele foi feito à imagem e semelhança de Deus. A gente tem que rever posturas, práticas, conceitos em relação ao ser humano, porque todos foram criados à imagem e semelhança de Deus. Outra aplicação bem direta desse conceito de entender que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus é entender o nosso próprio valor. Você não vai encontrar o valor do ser humano no contra-cheque, na aparência física, na quantidade de curtidas que o sujeito recebe nas redes sociais ou de seguidores que ele tem. O valor da pessoa, a sua dignidade vem do selo do Criador que foi estampado na alma. Todos são feitos à imagem e semelhança de Deus. Então, a gente tem uma responsabilidade de tratar o nosso corpo, a nossa mente, do modo correto, de modo que a gente valoriza aquilo que Deus colocou em nós. Quem trata o corpo ou a mente com desprezo, desrespeita a obra de arte que Deus fez, não é? Paulo vai dizer para a gente em Efésios que a gente é como se fosse ele usa uma expressão que é poema, mas como se fosse um poema de Deus, que Deus está escrevendo, não é? Nós somos uma obra de arte que Deus criou, e a gente precisa aprender com isso. Tem muita gente mutilando seu próprio corpo, muita gente fazendo marcas e criando situações bem ruins para si mesmo, né? Desprezando aquilo que Deus fez perfeito
e que Deus considera importante e que a gente precisa glorificar o Senhor pelo que a gente é e pelo que a gente tem. Outra coisa importante é que o homem é feito à imagem e semelhança, recebeu essa imagem e semelhança de Deus, mas quando você vira as páginas do Gênesis, você chega no capítulo 3. E aí você encontra nos versos 1 a 7 a tragédia da queda, a realidade do pecado, a escolha que o homem faz pela sua autonomia, de querer viver sozinho. Meus irmãos, Deus colocou o homem no jardim com total liberdade. Deus deu apenas uma restrição para eles: não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Aquela árvore estava ali no jardim como um lembrete diário de que Deus é o Senhor. Ali é para que Adão e Eva pudessem se lembrar que existia um Deus que tinha autoridade sobre eles. Ele é Deus, Ele é o Senhor e eles eram criatura de Deus. Mas Gênesis capítulo 3, a gente lê aquele relato da serpente, da tentação de Satanás, na figura da serpente, e a queda do ser humano em função do pecado. E aí o pecado de Adão e de Eva não foi só porque eles quebraram a dieta, né? Comeram uma fruta que não podia ser comida. O coração do pecado, que está por trás daquela ação, é esse desejo de autonomia, desejo de ser dono do próprio nariz e não depender de Deus. Lembra que na tentação a serpente diz: vocês serão como Deus. Meus irmãos, ela estava oferecendo ao ser humano a chance de ser o seu próprio juiz moral, de por si só definir o que é certo e o que é errado, sem depender do que Deus diz que é certo e do que é errado. De certa maneira, Adão e Eva escolheram tirar a coroa da cabeça de Deus e colocar nas suas próprias cabeças. Agora quem governa a minha vida sou eu e não o Senhor. Você lembra o que aconteceu? Imediatamente veio a morte espiritual, a separação desses duas pessoas existentes da humanidade da presença de Deus. A vergonha entrou no mundo. O texto vai dizer que eles perceberam que estavam nus. O medo tomou conta, eles se esconderam de Deus. Meus irmãos, a culpa começou a ser transferida. Você deve se lembrar que Adão culpou Eva, Eva culpou a serpente. Ninguém quer assumir responsabilidades mais. Então, o espelho que refletia a imagem de Deus, a imagem e semelhança, foi agora quebrado, manchado de alguma forma. Meus irmãos, o pecado lá no Jardim do Éden é o mesmo pecado que a gente comete todos os dias. Nós não somos diferentes. Nós temos um perigo nos rondando, que é o perigo da autonomia. É o perigo de você querer governar sua própria vida sem consultar o Senhor e sem se submeter à vontade do Senhor nas Escrituras. Toda vez que você conhece o que a Bíblia diz, por exemplo, sobre o perdão, sobre o casamento, sobre dinheiro, sobre pureza, mas quando você sabe disso, mas escolhe fazer diferente, escolhe fazer do seu jeito, você está repetindo Gênesis capítulo 3. Cada vez que você lê as Escrituras ou ouve sobre ela, entende o que Deus está dizendo, mas escolhe fazer diferente, você está repetindo. É como se você dissesse para Deus: Senhor, eu sei o que é melhor para mim. Eu sou o meu próprio Deus. Eu mesmo me governo. E o convite das Escrituras é que a gente se arrependa dessa independência orgulhosa, desse sentimento de achar que é você que cuida da sua própria vida. E outra coisa perigosa que acontece conosco em função do nosso pecado é a tendência a transferir a culpa. Isso se repete. A marca registrada da nossa natureza caída é essa desculpa.
O sujeito diz, eu só gritei porque minha esposa me irritou. Eu só menti porque o meu chefe me pressionou. Então, enquanto você estiver agindo como Adão e Eva, culpando os outros pelos seus erros, você nunca vai experimentar o verdadeiro arrependimento e nem a cura resultante disso que o Senhor traz para nós. É preciso assumir a responsabilidade do pecado. O texto que nós lemos no início diz que todos pecaram e que não há nenhum justo, não há nem quem busque a Deus normalmente, nenhum sequer. Não fosse pela iniciativa do nosso Deus, estávamos totalmente perdidos. E aí, meus irmãos, nós vamos lendo nas Escrituras e chegamos a Romanos, capítulo 3, versos 10, 11 e 12, que a gente leu, e destacamos aqui a extensão dessa ruína que começou lá atrás. Paulo faz aqui na carta aos Romanos um diagnóstico da nossa situação. E ele vai dizer que a queda não afetou somente Adão, ela infectou a raça humana. O apóstolo Paulo, irmãos, em Romanos 3, 23, resume a nossa condição de uma forma muito devastadora. Ele diz, todos pecaram e todos estão destituídos, separados da glória de Deus. Ele está dizendo de forma bem dura que a gente sequer tem vontade de buscar a Deus. Eles citam um texto de Salmos, né? Não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Esse é um salmo. Queridos, essa é a doutrina da corrupção, né? Da raça. Corrupção radical, que todo ser humano se afastou de Deus em função do pecado. Somos culpados, não porque Adão comeu a fruta, não somos culpados daquele pecado, somos culpados dessa desobediência natural que herdamos e então somos praticantes de coisas que vão contra a vontade de Deus. Significa então que o pecado manchou todas as partes do nosso ser. O pecado atrapalhou a nossa forma de pensar, a nossa mente, atrapalhou os nossos desejos, a nossa vontade, as nossas emoções. Tudo isso está contaminado pelo pecado, pelo desejo de viver sozinho, sem o governo de Deus. E sozinhos, meus irmãos, nós não temos nem a capacidade, nem o desejo verdadeiro de buscar um Deus que é santo. A gente se sente mal para buscar o Senhor. Você já percebeu, já deve ter pensado assim, quando você tem uma situação em que você falhou e a sua tendência é ter dificuldade para orar. Tem dificuldade até para buscar o Senhor, não é? Há uma situação que vai nos levando para mais distante dele. O pecado faz isso. Então, meus irmãos, essa realidade do pecado na nossa vida vai destruir a religião baseada no esforço próprio, no esforço humano. E aqui tem um grande desafio, porque a Bíblia está dizendo, está botando fim naquilo que a gente conhece por justiça própria. Pense comigo, se não há nenhum justo sequer, como o texto está afirmando, então ninguém pode se aproximar de Deus dizendo algo assim, Senhor, olha como eu sou uma pessoa boa, olha como eu faço coisas corretas, olha como eu ajudo os pobres, olha como eu não faço mal a ninguém. Não há qualquer tipo de argumento que você possa utilizar para tentar convencer a Deus que você é bom, ou que você está correto, ou que você não tem pecado. Diante da santidade absoluta de Deus, a Bíblia diz que as nossas melhores obras são como trapo de imundícia. A salvação nunca virá pelo nosso próprio mérito. Nunca, 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 nunca. Não caia nessa ideia de que você é salvo porque conseguiu fazer alguma coisa certa. E se isso é a realidade, é o que a Bíblia ensina, nós precisamos de ter dependência total do Senhor.
Nós precisamos reconhecer a nossa miséria espiritual, porque isso é o primeiro passo para a nossa salvação. Só quem está doente é que procura médico. Só quem percebe que está se afogando é que pede socorro de um salva-vidas. Meus irmãos, a teologia bíblica primeiro vai apontar de como a gente é pecador e como a gente vai ser humilhado até o pó, para a gente entender a nossa miséria diante de Deus, que a gente não é merecedor de nada, para a gente então compreender que pode ser salvo e levantado pela graça, que há perdão e a condenação que pesa sobre nós pode ser removida pela graça. E aí eu preciso terminar esses versos. Eu quero ler Romanos capítulo 5, versículo 19. Eu vou pedir para colocar na tela. Romanos 5, 19. Vamos pedir aos irmãos que leiam. Vamos lá? Porque... O propósito da revelação bíblica é nos apresentar o meio de salvação. Adão pecou, condenou a humanidade à morte pela sua tentativa de autonomia, de viver sozinho, sem o governo de Deus. Nós herdamos essa natureza e cometemos os nossos próprios pecados. Todos nós somos condenados à morte e ao inferno. Mas Deus, meus irmãos, revela para a gente que Ele é muito gracioso e que Ele nos enviou um Salvador, que é o último Adão. Confesso que se a gente parasse o sermão aqui, a gente estaria perdido sem esperança. A humanidade tentou se salvar. Por muitas maneiras, a humanidade tem achado que consegue resolver a sua vida sozinha. A imagem de Deus foi manchada e com isso a gente pode declarar a nossa falência espiritual. Só que a Bíblia apresenta o nosso resgate. A Bíblia é maravilhosa nisso. Em Romanos 5,19, Deus está nos dando a melhor de todas as notícias, não é? Se pela desobediência de um homem muitos foram feitos pecadores, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Jesus Cristo, então, é chamado por Paulo aqui de o último Adão, ou o segundo Adão. Onde o primeiro Adão falhou, Jesus triunfou. Você lê lá em Gênesis que Adão estava em um jardim perfeito e escolheu desobedecer a Deus. Jesus estava no jardim do Getsêmani suando sangue, mas escolhendo obedecer a Deus, dizendo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Adão trouxe a maldição dos espinhos para o solo. Jesus usou uma coroa de espinhos na cabeça para absorver a nossa maldição. Meus irmãos, na cruz, Jesus não somente pagou o preço pelo nosso pecado, mas ele iniciou o processo completo de restauração da imagem de Deus em nós. Ele reverte aquilo que aconteceu lá no início. E como a obra desse último Adão vai mudar a sua realidade hoje? Presta atenção, você tem uma nova identidade. Quando você é crente em Jesus Cristo, Deus olha para você e vê a perfeição de Jesus. Se você está em Jesus, você não é mais definido pelos seus pecados passados. Você não é definido pelas suas falhas como pai, como mãe ou como filho. O seu histórico de dívidas para com Deus, diz a Bíblia, foi cravado na cruz. E aí você pode viver com a alegria de alguém que foi perdoado por Deus, em Jesus. Outra coisa, você tem que passar ou pensar na santificação como esse processo de restauração. Porque a Bíblia diz que em Cristo nós recebemos o Espírito Santo.
E o propósito dele hoje é trabalhar na nossa vida para restaurar a nossa condição de espelho da glória de Deus que havia sido quebrado. E aí, nesse processo, meus irmãos, a cada dia, nos ensinando a abandonar a mentira, o orgulho, a inveja, à medida que a gente vai crescendo no amor de Deus, na paciência, na pureza de vida, a gente vai se tornando mais parecido com Jesus. E esse é o nosso alvo. Pensa comigo, ser parecido com Jesus é ser exatamente o que Deus nos criou para ser lá no princípio. Ele queria que a gente fosse como seu filho. Ele queria que a gente fosse como Jesus. Então, irmãos, conhecer a profundidade da nossa queda vai nos ajudar a compreender a altura estupenda da graça de Deus. Veja que não há pecado escuro o suficiente que o sangue de Cristo não possa lavar. Ele é capaz de restaurar de qualquer situação. Então, meus irmãos, você vai para casa hoje e deve tomar algumas resoluções na sua vida. Tratar o seu próximo com dignidade. Fazer escolhas intencionais. Não é por acaso ou se der. Intencionalmente, você vai abençoar alguém, até aquele com quem você discorda profundamente, lembrando que essa pessoa foi feita à imagem de Deus. Toda pessoa que você lidar, tenha paciência. Ame-o como Cristo ama. Você precisa amar aquilo que Deus ama e odiar aquilo que Deus odeia, para você andar na vontade do Senhor. Outra coisa importante para você fazer essa semana: abandone qualquer tipo de autojustificação. Meu irmão, se o Espírito Santo sondar seu coração dessa semana, se você perceber que tem um pecado sendo revelado aí, que o Espírito Santo está te mostrando, não tenta justificar isso, não. Não tenta botar culpa em ninguém. Não coloca a culpa em outra pessoa. No pai, na mãe, no marido, na esposa, no governo. Não. Se Deus lhe mostra que você tem pecado, assuma. Diga, fui eu mesmo, Senhor. Arrependa-se e clame pelo perdão do Senhor, que é misericordioso para dar perdão. Meus irmãos, eu posso encerrar dizendo para você: descanse em Cristo. Descanse em Cristo. Fala isso para a pessoa do seu lado. Descanse em Cristo. Fala bem. Olha, a tendência da gente com o pecado é carregar o peso da culpa. Tá certo? Você erra. E mesmo que, às vezes, tem gente que mesmo que ouça a mensagem do perdão de Deus, da graça do Senhor e tal, fica remoendo aquela situação da culpa. Descanse em Cristo. Se você tem lutado com o peso da culpa, lembre-se que o preço do seu pecado já foi pago na cruz. É isso. Conte com a graça. Olhe para a cruz. Lembre o que Cristo fez. Lá, meus irmãos, o nosso resgatador, Jesus, entregou tudo para ter a gente de volta. Lá ele entregou a vida. Ele derramou o sangue precioso dele. E a gente precisa descansar nisso. A gente precisa se lembrar de Romanos, capítulo 8, verso 1. Coloca para a gente, vamos ler? Vamos lá? Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Essa frase é adicional, algumas Bíblias moderninhas tiraram ela. Mas a ideia é alguém que de fato conhece a Cristo, convertido mesmo, porque esse vai parar de andar segundo a carne e vai andar segundo o Espírito. Certo? Mas lembre-se, não há condenação. Acabou. Tem que sair daqui
com a consciência de que todo pecado que você já cometeu foi pago na cruz. Você está livre. Agora, use essa liberdade para a glória de Deus. Use essa liberdade, essa consciência tranquila, essa certeza de salvação para servir ao Senhor, para ser bênção para alguém, para ajudar os outros, para compartilhar essa alegria da salvação com outros. Usa a certeza de que não tem condenação para você, para ajudar outros a saírem da condenação. Porque a Bíblia vai dizer para a gente, olha, quem crê no Filho tem a vida, mas quem não crê está debaixo da condenação de Deus, permanece debaixo da ira de Deus. A ira só sai para quem está em Cristo Jesus. E você precisa descansar nisso. Se você é salvo por Cristo, descanse. Não há condenação para você. Então, meus irmãos, que a graça desse último Adão, desse segundo Adão que Paulo nos apresentou, reine nos nossos corações e nos faça descansar. Que nós não precisamos carregar culpa mais. Tudo foi sobre Jesus. E em Jesus nós temos vida eterna. Em Jesus nós temos perdão. Em Jesus nós temos graça. Em Jesus, disse João, teremos vida abundante, vida de qualidade. E a gente precisa confiar na palavra. Nosso grande problema com a Bíblia não é a leitura necessariamente, não é a falta dela ou muita leitura, não. O problema não é só ler, o problema é crer. Sabia? Tem muita gente que lê a Bíblia. Mas ele lê as coisas, ele só lê as coisas de forma meio distorcida. Ele vai vendo os problemas, as consequências, os pecados, os castigos. Parece que ele não lê toda a história, não é? Não entende ou não acredita que o pecado, pior que seja, foi pago na cruz e que não há condenação. A gente precisa acreditar nisso. Confie em Cristo, confie na graça e viva para a glória do Senhor. Amém, meus irmãos? Feche os seus olhos para a gente orar. Nosso Deus, muito obrigado por tua palavra. Nós reconhecemos e vimos nossa condição de pecadores. Nós vemos, ó Deus, o quanto nós somos falhos, fracos e o quanto somos merecedores da morte e do inferno. Mas a tua palavra não parou nessa história da condenação. Ela nos mostrou que o Senhor enviou Jesus. E na cruz, ó Deus, ele removeu toda a nossa culpa. Na cruz ele pagou pela nossa condenação, de maneira que não sobrou nada para nós. Não há condenação para quem está em Cristo Jesus. E a gente pode sair desse lugar e viver a nossa vida descansado, sabendo que não há condenação para nós. Ó Deus, seja qual for o pecado cometido, ele já foi perdoado por Jesus. Mas essa graça que alcançou o nosso coração, que nos dá certeza de salvação, que nos fortalece, que nos motiva, porque não temos condenação pesando sobre nós, ela também nos ensina a proclamar esse evangelho, ela também nos ensina a viver para a tua glória, ela também nos ensina a restaurar o que foi perdido, para que a gente possa viver de maneira que o Senhor seja glorificado, tua igreja edificada e outras pessoas que a gente conhecer também têm o privilégio de serem perdoados em Jesus. Ó Deus, fala conosco, abençoe as nossas vidas, abençoe a nossa semana e ajude a gente a tomar essas resoluções de reconhecer a tua graça, a tua misericórdia também para os outros, compartilhando o evangelho, tendo paciência, sabendo lidar e confiando no teu perdão. Fala conosco. Nós oramos no nome de Jesus.